Olá, gente. Estamos aqui com o Construir e vamos começar o nosso segundo podcast. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês essa companhia, né? A Catarina Moraes, a Bárbara Spencieri, o Pedro Vanderlei. Eles vão poder falar um pouquinho deles e o nosso podcast de hoje vai ser a discussão sobre psicopatologia numa perspectiva fenomenológica existencial, né? Que é a base filosófica da gestalterapia para entender o ser humano e como ele se relaciona com o mundo. Acredito que vocês vão amar muito esse momento e eu vou pedir para que cada um se apresente para que vocês possam, né, poder acompanhar. Eu gostaria, você quer começar? Olá, meu nome é Catarina, eu sou médica psiquiatra, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, do campus de Caruaru. Fiz meu mestrado na UFPE também, em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, e tenho um aperfeiçoamento em sexualidade pela USP. Obrigada, Catarina. Bárbara? Bom, meu nome é Bárbara Spencieri, eu sou formada na PUC de Goiás, fiz mestrado e doutorado na PUC do Rio, em neuropsicologia, e psicologia clínica e neurociências, né? Mais especificamente. E sou gestalterapeuta desde a minha formação, desde o meu estágio da faculdade. Fiz pós-graduação em gestalterapia também e atuo na clínica, tanto com psicologia clínica dentro da Gestalt, quanto com neuropsicologia, avaliação neuropsicológica. E você, Pedro? Meu nome é Pedro Vanderlei, eu sou médico psíquico. Primeiro eu quero começar agradecendo a oportunidade, certo? Este é o meu primeiro podcast, de fato, tá certo? Então perdoe aí qualquer coisa. Eu sou médico pela Universidade de Pernambuco, sou psiquiatra pelo Hospital Psiquiátrico Ulisses Pernambucano e fiz a especialização em psicopatologia fenomenológica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A partir disso, estou tentando, né, seguir em frente aí com o estudo de mestrado dentro da área e também atuo já como professor. Já atuei como professor na Faculdade de Psicologia, a Exuda, atuo como professor na Faculdade de Medicina de Olinda e na pós-graduação, a AFA Educação Médica. E me considero, sim, de alguma forma, um psiquiatra um pouco da linha fenomenológica, o que quer que isso possa significar. Que bom, Pedro. Gente, eu me dei conta que desde o outro podcast eu não falei de mim. Eu acho que as pessoas não me conhecem. Devem saber que eu sou Vládia do Construir, né? Mas eu sou psicóloga de formação. Também meu estágio foi em gestalterapia e desde lá já faz aí 18 anos que eu estou formada. Fora o tempinho, assim, né? A gente gosta dessas coisas, mas revela um pouco a nossa estrada, né? Bom, fiz doutorado em psicologia clínica, né, na Unicap, aqui em Recife, discutindo sobre sexualidade, um diálogo entre pais e filhos. Também fiz mestrado, né, na Federal, discutindo juventudes e juventudes pobres, né, um olhar, né, uma representação social sobre essa temática para psicólogos. E fez lá a minha especialização, né, em gestalterapia do Núcleo Construir, né, em parceria com a Facol e Pedro não sabe, mas a gente trabalha na mesma instituição juntos na AFIA, Faculdade de Medicina, né, Faculdade de Medicina Médica, né, eu sou coordenadora do Núcleo de Experiência Discente, então nós somos colegas, né, e minha trajetória profissional, ela foi sempre acadêmica, né, e aí eu começo o espaço, né, do consultório clínico, né, fazendo a clínica com adultos. Bom, é isso. Acho que deu para conhecer um pouquinho, né? Já que eu nunca começo também me apresentando. Bom, mas aí vamos lá, né? O que interessa nesse momento também, né? Que é falar um pouco dessa psicopatologia fenomenológica existencial. E aí eu queria que Bárbara pudesse falar, né? Que palavra é essa, né? Que linha é essa teórica, né? Como é que a gente percebe isso? A gestalterapia, ela trabalha dentro de uma perspectiva, né, fenomenológica existencial, e a gente vê a psicopatologia para além, né, do diagnóstico nosológico, que seriam os termos, né, estão previstos ali nos manuais de classificação, e a gente vai olhar mais dentro de um diagnóstico mais processual. Então, entender como é aquele diagnóstico para aquele indivíduo, como é que ele se sente, como é que esses sintomas que ele tem, como é que isso interage no dia a dia com ele, dentro do mundo, com as outras pessoas, né, na vida dele, enfim, de forma mais geral, mais global. Então, eu acho que a gente tenta ver esse diagnóstico, no nome, sei lá, transtorno de ansiedade, né, depressão, e como essa pessoa vive isso no dia a dia dela, né? E aí, lembrando que eu acho que é muito importante, sim, as nomenclaturas que estão lá dispostas no manual, né, no DSM, né, e tal,
Mas é importante também a gente ter esse olhar individualizado para ver como é que essa pessoa se sente, como é que é essa ansiedade para aquele indivíduo, né? Como é a ansiedade daquele indivíduo, como é que é aquele sintoma naquela pessoa, né? E aí dentro da clínica a gente vai vendo, né? Aquele cliente chega, fala para a gente como é que ele está se sentindo, né? E a gente vai tentando com que ele diga, expresse como ele se sente, quais sensações corporais ele tem, como é que esse corpo se apresenta, né, diante desse sintoma, como é que isso se estende para as relações entre pessoas, com o mundo, enfim. Então, seria mais esse olhar um pouco além, né, só da nomenclatura mesmo. E aí, quando a gente pensa na psiquiatria, né, olhando para essa perspectiva fenomenológica existencial, como é que vocês, assim, traz essa discussão, né, para esse momento, assim, para que as pessoas possam entender que olhar esse, né, e onde é que a gente dialoga, né, enquanto psicólogos e psiquiatras dentro dessa perspectiva. Quer começar, Pedro? Eu queria que a Catarina começasse. E aí, como é que o psiquiatra lida com essas questões, Catarina? Pois é, Pedro. Às vezes eu acho interessante porque muita gente não tem contato, não sabe como é que é a formação do psiquiatra, mas em geral a gente somos médicos, às vezes a gente esquece, mas somos médicos. Então são 6 anos lá de formação, né, no contexto de saúde, no contexto de atendimento ao paciente, e que inclusive a gente tem cadeiras na faculdade, né, o eixo humanístico, que a gente vai aprender e vai tentar treinar esse olhar da pessoa no contexto. Então, no próprio curso médico, a gente já tenta, inclusive a gente tem a prática médica baseada, a abordagem baseada na pessoa, a abordagem centrada no paciente. Então, a gente já tem algumas coisas para pensar nessa coisa humanística, né, se a gente for pensar direitinho. E aí, o médico terminou, faz uma prova para entrar na residência, que são 3 anos de residência de psiquiatria. E, claro, a depender, né, de cada instituição que a pessoa faça. Eu fui da UFPE, né? Pedro foi do Ulisses. Então, são residências diferentes, mas existe um programa, a gente mais ou menos tem uma padronização do que é que vai ser visto. E na residência, além de aprender o DSM, os manuais, a gente vai sempre acompanhando o paciente e quem ele é no mundo. O que é que a doença, o transtorno, enfim, modifica na vida, traz de dificuldade, e também o que é que do paciente modifica a sintomatologia que aparece da doença, que a gente chama de patoplastia, né? Então, uma pessoa que tem uma característica, um jeito de ser uma pessoa mais comunicativa, que adoece, essa doença não é a mesma, né, do que uma pessoa mais introspectiva. Então, a gente vai, ao longo da formação, tentando conciliar um conhecimento que vem do modelo realmente biomédico, sim, com esses aspectos humanísticos, com esses aspectos do indivíduo. E é bem engraçado, né? Você trazendo isso, e depois eu quero também escutar Pedro. Esses dias, né, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra discutindo sobre o transtorno de personalidade borderline. E aí uma aluna levanta a mão, depois que a gente já tinha discutido, e falando da singularidade do sujeito, da importância de teorizar sobre ele. Porque os manuais, eles nos proporcionam diálogos, nos proporcionam uma certa compartilhamento, né, do que seria essa forma de funcionar. E no final ela fez, sim, mas o que é uma pessoa, né, border, como ela estava falando lá na hora, né? E aí, porque eu leio num lugar, é assim, eu leio no outro, é assim. E aí, o que é? Eu fiz, lembra da teoria, falando da teoria do sujeito, que a gente precisa criar uma teoria sobre o sujeito, né? Que é um pouco isso que a Catarina está trazendo, né? Como essa pessoa que é mais expansiva vai vivenciar essa forma de existir, né? Dentro dos manuais e dentro daquilo que é apresentado, mas como é isso para ela na vida dela, né? E aí, Pedro, o que é que tu pensa mais sobre isso? Primeiro que, de fato, eu quero corroborar aí o que a Catarina trouxe. Pode chamar de Cacá. Cacá para os íntimos. E, assim, de que a gente tem, sim, essa mudança, que é uma mudança, de fato, na graduação médica, inclusive. Eu acho que as pessoas contemporâneas, a mim e a Catarina, sabem, quando a gente conversa com alguns médicos um pouco mais experientes, de que em outros currículos, em outros momentos, a gente não tinha uma ênfase na abordagem humanística dentro da faculdade de medicina que hoje a gente tem.
tem. Então, isso eu vejo também como o clamor da sociedade por médicos mais humanos. Em parte, ele foi ouvido e ele é praticado. E alguns estudantes de medicina chegam a reclamar da carga horária humanística que a gente tem, que não é uma carga horária pequena, né? Dentro dessa perspectiva também, quando Catarina, que eu acho importantíssimo, assim, Vládia tá de muito parabéns. Até o momento, todos os podcasts dela teve algum psiquiatra. Não vamos ver se vão ser todos os podcasts, mas até o momento, 100% dos podcasts. Porque já que somos tão poucos e atendemos tanta gente, e por vezes, por vários motivos, nos tornamos até mesmo inacessíveis, a minha sensação é essa ideia mesmo, né? Que as pessoas fazem psiquiatras. O que são, de que se alimentam, onde vivem, quais são os interesses. E aí a gente tem uma representatividade boa aqui, ó. 2 pessoas completamente normais são psiquiatras. Psiquiatras são pessoas normais, de todos os gêneros possíveis, e pessoas da sua mais completa diversidade. Somos humanos. Psiquiatras são seres humanos que fizeram medicina e que decidiram se dedicar à área de cuidado da saúde mental através do conhecimento médico. Tem uma outra forma também, cada vez mais, a gente não tem vaga de residência suficiente para a quantidade de médicos que temos formado no Brasil, e cada vez mais se torna... Eu tenho um conflito de interesse ao falar isso, por isso que eu disse de onde eu vim, mas a pós-graduação em psiquiatria é um caminho possível, mais longo. Na pós-graduação, a pessoa faz um curso de 2 anos de pós-graduação e precisa praticar a saúde mental durante 6 anos para ser autorizado a fazer a prova de título e, em passando na prova de título, ter o diploma, o RQE, o reconhecimento, o registro de qualificação de especialista de psiquiatra. Mas é um caminho também possível e cada vez mais comum. E, desculpe estar falando muito, mas dentro dessa perspectiva é que vem essa ideia muitas vezes, né? O famoso, o polêmico, que acho que a gente tem que conversar um pouquinho, né, sobre ele, o manual. O manual. E aí, o que é que você acha, Catarina, do manual? Então, é sempre legal quando o colega coloca a gente na berlinda, né? A gente sempre fica muito feliz. Fica muito leve, né? Tranquilo. Não, mas assim, eu acho que é importante a gente saber para que serve as ferramentas que existem, né? Então, às vezes, se a gente está usando, se a gente está entendendo um manual diagnóstico de uma forma equivocada, como a gente até vinha comentando mais cedo aqui, o manual não é para ser lido como uma coisa categórica, uma coisa dogmática, não é a Bíblia da psiquiatria, né? Mas é um instrumento e que pode ser utilizado para diversas coisas. Só que a gente tem que ter cuidado para não ser reducionista, porque o objetivo é realmente ter uma padronização, é ter um norte para algumas coisas, tem uma razão de ser, mas a gente precisa usar adequadamente. Eu até brinco que quem mais lê, quem mais sabe de DSM é quem lê para criticar, porque normalmente o psiquiatra, enfim, a gente conhece, a gente sabe, a gente estuda, mas não é a principal ferramenta que norteia, pelo menos para a grande maioria de psiquiatras, a nossa clínica. Né? E é bem interessante, Catarina, você trazer isso dentro de um diálogo sobre a psicopatologia numa perspectiva, né, fenomenológica existencial, né, onde a gente acha que vai descartar tudo que a medicina trouxe, né? E eu acho isso um perigo, né, Bárbara? A gente que está lá como psicóloga, gestalterapeuta, a gente sabe que o tensionamento é importante, né? A gente precisa, sim, ter uma linguagem que seja compartilhada com outras áreas do conhecimento, mas não engessada, né? A gente sabe que até para conseguir, às vezes, um tratamento, né, dentro de um plano de saúde, precisa de um diálogo com outras categorias para que autorize, né, aquele acompanhamento. Por exemplo, uma criança, né, autista, né, precisa de um diagnóstico, né, baseado nos manuais, mas até o tratamento dessa pessoa ela vai ser singular, né, vai ser singularizado, porque a idade, né, as comorbidades, né, tudo que está ao seu redor, né, e os profissionais que estão envolvidos. E aí a gente tem esse diálogo, né? Tem. E o importante também que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, Vládia, é que a gente tem as nomenclaturas, né, dos manuais estão muito disponíveis, né, em rede social, em vários lugares. E às vezes muitas desinformações, né, também. Então a gente tem que... Os elementos TikTok, né? Então, assim, é importante, porque eu, pelo menos, vejo na minha prática clínica muito, imagino que no consultório de vocês, psiquiatras, mais ainda, as pessoas chegando, se autodiagnosticando,
né? E isso também é um outro problema muito grande, né? Assim, e a gente pensar que, às vezes, eu penso que esse lugar do diagnóstico, ele às vezes até via desinformação, né? Ele chega como uma justificativa, às vezes, para a pessoa se manter num lugar existencial. E, às vezes, esse diagnóstico, ele nem é real, entre aspas, né? Então, às vezes, a pessoa procura esse diagnóstico para se colocar num lugar existencial, né? E de dificuldade, às vezes, de sair, de procurar um acesso de uma psicoterapia, né? Ou, enfim. E é muito perigoso, né? O manual, ele é excelente, ele precisa ser utilizado, né? Inclusive por nós psicólogos, porque como é que a gente poderia estar tendo esse diálogo aqui agora? Se não fosse isso, se a gente não soubesse o que é ansiedade. Como é que a gente conseguiria trazer, como se a gente estivesse pensando uma essência, algo do humano, porque o diagnóstico está descrevendo aspectos do ser humano, são características, né? Então, o próprio manual é uma descrição, né? Se a gente for pensar dentro uma descrição mais superficial, mas é uma descrição. É que gente que vai individualizar enquanto profissional de saúde mental. Mas ele é importantíssimo para a gente poder estar tendo esse tipo de diálogo, né? E é uma coisa, né, que a gente estava conversando antes nos bastidores, né? A importância, assim, os processos de adoecimento, eles são temporais, né? Eles fazem parte daquela época, né? Eles têm tempo, eles têm épocas e formas de adoecimento. Né? A gente estava até discutindo, né, que quando Freud começa a estudar, ele traz a histeria como, né, como algo que se apresentava ali. Né? Hoje a gente traz ansiedade, depressão e muitas outras formas que é dessa contemporaneidade. Né? Mas eu acho muito importante quando Bárbara traz, né, esses diagnósticos, né, que as pessoas hoje já chegam diagnosticadas por elas mesmas, né? E isso é uma temática muito importante. Eu estava atendendo uma pessoa e ela disse assim, não, porque eu acho que eu tenho isso, só que a gente já há muito tempo. E eu começo a rir, eu fiz, entendi. Entendi. Aí a gente começou a rir, eu e ela viu que eu disse assim, tu tá no processo terapêutico há algum tempo e tu tá vindo ensinar as histórias aqui de como tu tá. E a gente começou a rir mesmo, assim. E aí ela percebeu de que, assim, o cuidado que a gente tem que ter, né, com essa informação que chega como informação e eu não faço crítica sobre a informação. E aí eu acho que é essa a diferença, né? E o perigo que está nisso, né? Porque parece que todo mundo hoje está enquadrado. Só para compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo. Uma pessoa sentou diante de mim num atendimento, dentro de um espaço, né, acadêmico e tal, e ela disse assim, eu vim falar com você porque eu acho que eu tenho TDAH. Aí eu disse, era uma pessoa que eu acho que já estava lá para o 5º período da faculdade. E aí eu disse assim, e aí, como é que é para tu ter, assim, como é que está a tua vida acadêmica, como é que estão as tuas notas? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E o que é que coisa? Não, é porque eu assisti uma aula e eu acho que eu tenho TDAH. E aí, assim, óbvio que eu não ia... não era diminuindo o que ele estava sentindo, nem o que ele estava percebendo, mas é trazer para ele de que, assim, mesmo que ele tenha esse diagnóstico, né, se ele fizer, que ele não tinha feito o acompanhamento, era só uma conversa, o que é que isso estava mudando na vida dele naquele momento? O que é que isso estava influenciando? Né? Onde é que estava a disfuncionalidade disso? Né? Porque é uma forma de existir e não necessariamente, pelo menos dentro daquela forma que se apresentou para mim, não era um problema, era um questionamento porque, né, viu informação e se enquadrou, e quem não se enquadra, eu brinco assim, quem não se enquadra, né? E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês sobre essa provocação que Bárbara trouxe, né? Uma coisa que eu acho interessante, que às vezes o problema de se jogar nomenclatura sem uma contextualização é que a gente não tem uma educação muito boa no sentido de nomear sentimentos, né? Então a gente não sabe explicar muito bem sentimentos, sensações. Então quando a gente sai jogando termos, e é muito o que o TikTok faz, o que as redes sociais fazem, joga os termos e o paciente meio que ressoa, eita, isso aí eu tenho. E ele vem pra gente e traz o termo. Se eu estou desatento, se eu não parei para pensar nisso, eu posso acabar notando, eita, paciente, vou dar um exemplo, sobrecarga sensorial. Certo? Sobrecarga sensorial. A descrição de sobrecarga sensorial, né, que é aquele incômodo com vários estímulos e tudo mais, que é uma coisa que a gente vê muitas vezes no paciente no espectro autista, mas é muito parecido com a crise de ansiedade, né? Outras coisas podem se assemelhar, mas quando o paciente chega falando que tem uma sobrecarga sensorial, se eu só paro e anoto sobrecarga sensorial, eu corro o risco, né, de dar um diagnóstico equivocado. Por isso que, às vezes, o como é tão importante. Né? Como é isso?
Como eu tive uma crise de pânico. Como é essa crise de pânico? Porque, às vezes, a gente tentando entender, de fato, o que é que está acontecendo, a descrição daquele fenômeno, é aí que a gente vê o sintoma que pode nortear um possível diagnóstico, né? E isso, para mim, é uma coisa que é muito significativa, porque, que nem a Vládia comentou, né? Os transtornos, eles têm, assim, a gente tem uma mudança de sintomatologias ao longo da história, mas também o nome que a gente dá para eles muda. Sim. Né? Então, muitas vezes, mais importante do que saber se aquilo ali é uma distimia, né, ou um transtorno depressivo menor, né, é eu saber o que é tristeza, é choro fácil, o que é. O que é que eu estou chamando? Porque a gente for ver, a histeria, ela não existe mais enquanto diagnóstico. Se desmembrou, na realidade, que a gente vai ter, inclusive, há quem diga, né, que transtorno de estresse pós-traumático, em alguma medida, quadros dissociativos. Então, não é que não existe a entidade, aquele sintoma, aquele conjunto de sintomas em si, mas a gente espalhou, mudou a classificação. Sim. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o entendimento dos manuais diagnósticos, porque eles têm data de validade. A gente tem que entender, tem que conhecer, mas saber que aquilo ali, o nome, talvez mude daqui a pouco. O entendimento muda, mas o paciente continua ali. Eu lembro que quando tiraram distimia, né, quando distimia saiu, esse nomezinho distimia saiu do diagnóstico, do manual, eu lembro que algum professor meu comentou, mas os pacientes não leram isso não, eles estão aí ainda. Eles continuam com distimia. Então, agora, né? Eles estão lendo, né? Agora é que estão lendo. E aí vem usando uma terminologia que não bate, né? E o pessoal está confundindo muito diagnóstico com identidade, né? Sim. Acho que isso é exatamente. Né? Eu acho que a gente não vai conseguir terminar em 1 hora, viu? Assim, porque o que já se levantou aqui dá muito tempo de conversa. Tem muitos temas interessantíssimos, importantíssimos. E acho que esse ponto-chave aí que eu vou tentar até terminar minha fala voltando de alguma forma, mas é um ponto sensível, é o ponto do debate atual. A ideia de como a gente está usando os diagnósticos, assim. E aí, esse é um dos temas que eu mais gosto e sempre, desde o começo eu mais gosto e acredito que sempre gostarei, assim, de o que é o diagnóstico psiquiátrico, o que é o diagnóstico em saúde mental e, no final das contas, assim, de como vamos usá-lo. E aí eu acho que Catarina coloca uma pergunta extremamente fenomenológica. O como da experiência, né? A ideia de se aproximar da experiência. E muito mais do que classificá-la externamente, mas realmente entender como é isto. Eu, na minha história, é o motivo pelo qual eu fiz psiquiatria sem sombra de dúvida. Assim, eu me lembro de estar no ensino médio e pensar, assim, tem gente que ouve vozes que eu não ouço e que a maioria das pessoas não estão ouvindo. Tem gente que acredita em coisas que claramente não batem com o que a gente chama de realidade. Como é isso? Como é isso? E eu acho que essa pergunta do como, ela move muitos de nós psiquiatras. E, então, em algum grau, lá atrás, nós éramos fenomenológicos, fenomenólogos, mas aí a gente termina se perdendo muitas vezes no para quê, no que eu faço com isso, na conduta. A gente perde realmente o brilho da experiência e do pensar sobre a experiência numa ânsia da conduta que não é só dos psiquiatras de forma nenhuma. Assim, eu penso nas experiências do meu consultório de pacientes, e aconteceu umas 2 vezes mais, pacientes que marcam a consulta querendo a garantia da hora que a consulta vai acabar. Então, assim, mas doutor, a gente acaba antes das 6 mesmo, e aí você tem que ter todo o jeito, né, para não perder o cliente de alguma forma, mas a vontade de responder que eles não vejam um podcast não sei. Vamos deixar acontecer. Quer dizer, se é drive-thru da McDonald's, que você entra e sai o mais rápido possível, só quer aquele fast food para comer. Aqui é saúde mental, e para gerar saúde mental a gente precisa de tempo, embora existam organizações. Talvez eu tenha um paciente às 6, eu preciso terminar às 6 para acolher e cuidar de outra pessoa, mas essa garantia do tempo, essa necessidade da conduta, essa necessidade, enfim, de algo pragmático, em parte
é o que realmente motivou o manual e ajudou. O manual não é uma Bíblia, não faz sentido a gente estar dentro da ciência pensando em algo que não pode ser questionado ou que não tem possibilidade de modificação. O manual, a metáfora que me faz sentido, ele é um dicionário. Ele é algo que traz algumas definições e que a partir dessas definições a gente pode conversar, porque na época que o manual, a terceira edição do DSM, que foi a que mais explodiu, foi criada, a gente tinha um estudo que mostrava, tinha uma piada, era uma piada. Para você deixar de ser esquizofrênico e virar bipolar, basta cruzar o Atlântico. Porque a gente tinha as evidências de que nos Estados Unidos se diagnosticava esquizofrenia e esses mesmos pacientes, quando iam para a Inglaterra, eram diagnosticados como bipolares. E isso não deixa de ser, no final das contas, um problema. O que o manual está tentando fazer, e isso é válido, isso é bom, é criar realmente essa linguagem um pouco incomum para que a gente possa aumentar o diálogo e também para que, no final das contas, o fenômeno não seja tão perecível assim a só o contexto. A gente precisa que, querendo ou não, eu e Catarina, apesar de sermos indivíduos diferentes, com biografias diferentes, que a gente olhe para as mesmas situações, eu não quero nem chamar de fato, mas que a gente olhe para as mesmas situações e tenha uma interpretação semelhante. Não quer dizer que é igual. E eu, inclusive, isso é uma dificuldade muitas vezes que eu tenho. Porque a sociedade quer a padronização, e aí quando ela vem de outro profissional de saúde mental, qualquer que seja, e por qualquer motivo que seja, eu não dei o mesmo diagnóstico, aí isso é questionado. Então o diagnóstico de vocês não tem consenso. Primeiro, que é a questão assim, veja, existe o nome do transtorno, existe o diagnóstico sindrômico, que é o diagnóstico do conjunto. E, de fato, existem síndromes que são contraditórias. Assim, na perspectiva que eu gosto, isso não é um consenso, mas a histeria, até certo ponto, é quase que o oposto da esquizofrenia. Então, assim, se eu estou, que dá para confundir, a partir de pacientes muito graves, de situações muito desorganizadas, dá para confundir, mas a gente precisa definir se eu estou pensando numa síndrome psicótica ou numa síndrome histérica. São coisas histriônicas, são coisas muito distintas. Eu preciso da medicação e a medicação é fundamental. No outro, eu preciso da psicoterapia e, aparentemente, segundo as evidências que temos, a medicação ajuda pouco. Então, no final das contas, a gente precisa fazer essas distinções. Mas existem muitas questões e eu realmente acho, voltando aí, tentando voltar à provocação para quem quer que seja, né? A ideia de que, assim, eu acho perigoso a gente construir as nossas identidades a partir de nomes que foram criados primeiro para contextos clínicos. E os nomes foram criados para contextos clínicos. Os nomes não foram criados para todos os contextos. E o contexto pode modificar o que aquilo significa. E a outra coisa é, a gente está construindo, por vezes, identidades, sobrenomes, e aí talvez eu seja até um pouco médico demais nesse momento, mas sobrenome que dão conta de características ruins, disfuncionais, transtornos, coisas que, em última análise, a gente quer, se não eliminar, pelo menos aliviar. E aí eu vou construir a minha identidade a partir de coisas que deveriam ou ser aliviadas ou eliminadas. Como é que fica isso? Como é isso? Como não é? Isso, e aí é muito legal, a gente tá super empolgada aqui. Eu tô aqui. Mas aí eu tava lembrando de uma situação, né, num espaço educacional, de uma pessoa que entrava sempre na sala, né, eu tava no cantinho assim, mas sempre, antes dela entrar, as pessoas dizem assim, tem uma aluna board, que ela quer falar contigo. Aí ela passou aqui, tu não tava, nunca batia, assim, os horários, né, não dava certo. Aí chegou, e aí eu chegou a pessoa, e a pessoa, não, porque eu sou board. E aí era o tempo todo, as pessoas não se referiam ao nome da pessoa. Se referia a essa questão, né? E aí eu comecei a fazer uma desconstrução com a equipe de dizer assim, qual o nome da pessoa? O que é que ela faz? E aí quando essa pessoa chega, ela se caracteriza assim, eu fiz, tá, e tu é mais o quê? Ela, tipo...
Eu não acho que isso te define. Eu fiz cara mesmo, cara feia. Mas como foi brincar, às vezes, de psicólogos, né? Eu não sei, e psiquiatras, às vezes a gente é teatral, né? Porque a gente precisa mostrar, assim, tipo, como assim tu pode achar isso bom, comum, normal, né? Se caracterizar. Qual o teu nome? O que é que você faz? Uma pessoa super que, assim, tá lá no 5º período da graduação, sendo uma ótima aluna, né? Desencadeando um papel social maravilhoso, com os seus sofrimentos, sim, com os seus sofrimentos, com as suas dores, com todo o aparato, né? De psicólogo, psiquiatra para estar ali. E aí, essa pessoa começou a pelo menos assim, o mínimo, né? Porque não é um acompanhamento, a olhar, e a equipe também diz assim, é verdade, fulana não é só isso, né? Então, vamos parar de apresentar fulana borde, né? Borde e fulana. Tá, vamos conversar com borde e depois a gente conversa com fulana, porque parece que... Eu fiquei pensando que às vezes as pessoas estão muito perdidas, né? Elas têm muita dificuldade de se encontrar e às vezes no diagnóstico elas buscam se encontrar naquele rótulo, né? E aí trazer isso como identidade é muito complicado. Como eu trabalho como gestalt terapeuta, mas eu também trabalho na área da neuropsicologia, essa questão do diagnóstico chega muito para mim, sabe? Então, às vezes chega lá, eu tenho já o diagnóstico do psiquiatra, né? Eu vim fazer aqui para poder a avaliação, porque o psiquiatra pediu para poder ver se eu tenho TDAH. Mas às vezes não é esse caminho. Às vezes a pessoa vem já, não, eu tenho TDAH, mas eu quero fazer o teste para confirmar, né? Mas eu acho tão interessante essa fala, não, eu tenho TDAH, né? Assim, não é nem assim, olha, eu tô desatenta, eu tenho uma disfuncionalidade nisso, para mim é difícil isso, não traz a vivência, ela chega dizendo um diagnóstico, né? Como se aquilo ali... E às vezes é uma questão relacionada mais à ansiedade, assim, né? E isso acho que atrapalha muito, reduz muito, a pessoa se reduz, né? E uma outra questão só, antes de passar para tu. Pra Catarina. Não, pra Catarina, né? É porque eu vou apontar, porque eu queria falar uma coisa que tu falou, que eu acho que tem muito a ver com a questão do tempo da sociedade, né? Que tu estava dizendo, da nossa pressa, e com a questão do resultado. As pessoas buscam muito a questão do resultado num tempo esperado, né? Que Deus me livre, vai saber quem é esse tempo ou quem é que está regendo esse tempo. Mas, e a gente trabalha isso muito até na supervisão, né, dos psicólogos, né, na supervisão clínica, né, dos psicólogos, tanto dentro da pós, né, e assim, na supervisão até pós. Os alunos perseguem Bárbara, sabe? Porque eu falo muito isso, minha gente, a gente não tem que, não é o resultado, você não está procurando ali, a pessoa está trazendo a vivência dela, você não tem que entregar um resultado, né? Não é o resultado, às vezes, é deixar a pessoa naquele sofrimento para que ela compreenda e ela saiba sair, a gente não tem que entregar a saída da vida da pessoa para a pessoa. Isso é muito complicado, porque a gente tem que pensar muito nisso, às vezes ele chega já buscando o diagnóstico, porque ele quer aquele diagnóstico como uma saída para não ter que olhar para si. Eu queria primeiro dizer, agradecer a Pedro e até me despedir enquanto amiga, porque ele foi cancelado. Né? Estamos agora falando aqui com uma pessoa que foi cancelada. Como assim, características ruins? Não estou entendendo. Não, estou brincando. Mas, inclusive, isso é um ponto, porque tem alguns temas que são espinhosos, porque hoje tem coisa que, se a gente falar, a gente corre, principalmente assim, aqui é bom porque a gente tem tempo para explorar o tema. Sim. E dá para entender que a gente não está querendo estigmatizar ninguém. Sim, né? E acho que fica muito claro, porque a gente vai ter um tempo, né? Mas, às vezes, o perigo também da rede social, de coisa mais curta, é a gente ser mal interpretado quando a gente fala que um sintoma é uma coisa negativa, é uma coisa prejudicial, enquanto, na realidade, a gente está falando, inclusive, de um aspecto necessário para o diagnóstico. Sim. Porque para ter diagnóstico tem que ter prejuízo, muitas vezes, né? Ou pelo menos... Foi isso que eu quis dizer, mas vou correr atrás do meu descancelamento, tá certo? Mas é isso. E às vezes, essa coisa de como o diagnóstico, ele, muitas vezes, ele é quase uma justificativa até para o paciente, em alguma medida, se perdoar. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu atendi uma paciente, ela veio com a demanda de um diagnóstico de transtorno do espectro autista, que ela disse que se identificou muito, que viu que tinha muita coisa a ver, começou a seguir vários influencers que estão no espectro, tal, beleza. Mas ela, sim, não tinha característica clínica, ela até usou, porque eu tenho meltdown, porque sobrecarga sensorial, porque tal. Beleza, só que aí quando eu fui perguntando, mas como é isso? Mas me diga mais. Certo, o que é que você sente? A paciente tinha um quadro de ansiedade, né, grave.
E aí eu disse para ela que realmente ela não tinha, não fechava critério. Aí depois ela falou que alguns psiquiatras já tinham ido para outros profissionais que falaram a mesma coisa. Mas eu perguntei para ela, tá bom, mas o que é que mudaria para você se você tivesse esse diagnóstico? Por que, Qual que esse o sentido diagnóstico desse diagnóstico para você? Exato. Porque quando eu falei, ela começou a chorar, né? Aí ela disse, não, porque aí teria uma justificativa, as pessoas talvez entendessem. Aí eu conversei, fui trabalhar um pouco com ela, por que o transtorno ansioso, né, de onde foi que ela tirou, de onde é que a gente tirou, que o transtorno ansioso é menos prejudicial ou justifica menos, né? Porque se a gente for ver, principalmente pelo que da forma que está sendo colocado, tem paciente com transtorno ansioso que tem muito mais prejuízo do que um monte de paciente no espectro autista, não é? Então, eu fui conversar um pouco sobre isso com ela. Não adiantou muito, ela foi para outro profissional, né? Até onde eu sei, ainda não foi colocada dentro do espectro, porém, vai ser em algum momento. Porque se ela nisso esbarra com algum profissional que só lembra do DSM e que vai anotar, meltdown, sobrecarga sensorial, em um dado momento ela vai ter o diagnóstico. E só para fechar e deixar aqui, Pedro, corra atrás dos dois cancelamentos. Por favor. Era brincadeira. Nos cancele juntos, por favor. Essa semana eu recebi, né, uma outra pessoa no espaço educacional e ela disse, eu vim contar uma coisa. Conversei com a psiquiatra, com a minha psicóloga e tal. E aí a pessoa que tinha feito lá, né, a psicóloga que tinha feito lá os testes, assim, eu falo teste, mas tu me corrige, né? Da neuropsicologia, ela se denomina neuropsicóloga. Ela instituiu 3 diagnósticos para a pessoa: border, autista e TDAH. E aí eu fiquei assustadíssima, né? A psiquiatra, por sua vez, infelizmente aconteceu isso, né, gente? É chato falar, mas assim, é só para contextualizar mesmo. Mas aí a psiquiatra disse, vamos esperar mais um pouquinho, eu concordo que você apresente aí sintomas e sinais de TDAH, mas os outros vamos esperar só mais um pouquinho para a gente poder fechar, né? E aí eu fiquei pensando, a minha preocupação foi, como é que chega para essa pessoa que, sabe, é intitulada com 3 diagnósticos, né? Eu considero pesado socialmente, se for ver a estigmatização, tudo. Não estou desconsiderando nem que está certo, nem que está errado, mas eu penso como é que chega. E ela falou para mim como se fosse assim, não, tinham 3 roupas, e aí a pessoa disse que as 3 roupas cabem em mim. Mas aí a outra pessoa disse que só 2 que não cabiam. E aí a gente vai ver se eu emagreço e eu entro nessa roupa, né? E aí eu fiquei... Eu confesso que eu fiquei... Eu fiquei com pena, acredita, na situação. Eu não acredito que ela está passando por isso. E ela não estava falando como sofrimento, assim, logo de cara, não. Era um comunicado. Porque eu estava acompanhando ela dentro de um espaço educacional. Mas eu fiquei assustadíssima, né? Tipo assim, eu acho que no período de menos de um mês, eu chego com esse acompanhamento, com esses 3 diagnósticos fechados por uma pessoa. A outra ainda, né, se mostrou mais sensível, me parece. E aí é sempre olhando desse lugar, né? Do como chegou para mim, sem estar lá dentro, sem estar atendendo, sem ser a especialista que é neuropsicóloga, que é psiquiatra. Não é isso, mas eu me senti provocada diante dessas discussões que vocês estão trazendo. Você está falando mais da questão do diagnóstico e da facilidade como às vezes é dado o nome, às vezes sem uma construção, né? Isso. Sem uma avaliação que mais pode ser, minuciosa. Enfim, não estamos discutindo o mérito, não sabemos quem é a pessoa, mas assim, o quanto às vezes é fugaz, né? Assim, qualquer nome vai sendo colocado como se fosse uma coisa simples. Uma verdadeira banalização, trivialização, né? Uma banalização, no final das contas, dos diagnósticos e que tem seu perigo. E que, assim, eu acho que a sua metáfora foi muito feliz, Vládia, quando você diz assim, tem 3 roupas que cabem, aí 2 não cabem, porque a roupa é um objeto no mundo externo, com algumas características que eu posso ou não me servir dela. E o que quer que seja, no final das contas, em sua essência, em sua ontologia, para dizer um nome complicado, na natureza da coisa, o diagnóstico psiquiátrico, mas ele definitivamente não é o mesmo tipo de objeto que uma camisa, em que eu posso, inclusive, me dispor ou me indispor dele conforme eu queira, conforme seja conveniente, a depender da imagem social que eu quiser passar, né?
E aí eu vou me defender, de fato, torcendo para que Vládias faça bom uso dos cortes aí do podcast. O principal perigo, na verdade, é este. Mas, assim, eu de fato não quero diminuir, nem provocar, assim, no sentido negativo mesmo, da experiência de ninguém. Quando eu digo que são nomes ruins, é de fato baseado no que está na introdução do manual. É de fato do que está no nome. O nome TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E não é que o mundo não seja tão complexo, que aí, usando as palavras de um livro do professor Daniel Martins Barros, que não necessariamente é um professor da USP, que não se identifica necessariamente com o método fenomenológico existencial, embora eu acho que a fenomenologia existencial ela é tão aproximada do que quer que seja aquilo que corresponde ao mundo, que as pessoas às vezes são sem saber. E aí ela diz, o professor Daniel diz assim, tem um livro que é O Lado Bom do Lado Ruim. Então, quando eu digo, assim, o maior motivo de cancelamento, e que de fato pode acontecer, seria se alguém entender a minha fala apenas querendo dizer que uma experiência ruim é uma experiência que só está na dimensão negativa e que não pode trazer nenhum crescimento, nenhuma mudança, e que é completamente estanque. Eu acredito na fenomenologia que eu gosto, que eu me formei na pós-graduação, se fala sobre a ideia de fato de dialética. A ideia de que um extremo está em contato com seu exato oposto, numa relação complexa, dinâmica, e que quando eu digo que uma experiência é ruim, eu estou sim, através da dialética, dizendo que ela pode ser uma experiência boa. Sim, que pode existir um lado bom do lado ruim, mas que isso é um processo, isso não está dado no objeto em si, e que nós temos que construir nossas identidades em experiências ou nomes talvez mais sólidos. No seu exemplo, brincando com toda a verdade, eu acho muito mais interessante que a pessoa seja 5º período de medicina do que qualquer que seja o diagnóstico que ela tenha recebido. Eu acho que isso fala mais sobre quem ela está tentando ser, quem ela quer construir enquanto pessoa, o que ela trouxe para aquele lugar. A verdade, a gente deveria se referir às pessoas pelo nome, o nome que elas desejam ser chamadas, pois essa é a identidade, é o princípio da identidade delas. Porém, se é que a gente quer pegar um conjunto de características, então vamos pegar um conjunto de características que de fato digam coisas sobre o indivíduo. Enquanto que, a depender, eu ainda tenho uma história só para terminar, a depender do conjunto de características, e aí eu vou usar palavras de uma pessoa que eu atendi, que foi diagnosticada com borderline, no caso, por mim. E aí ela levou isso para a psicóloga dela, que teve também essa intervenção muito feliz e que eu, em algum momento, eu trouxe e iria trazer de fato, mas a psicóloga disse, certo. E aí? Se existisse uma forminha de você, um desenho de você, quanto desse desenho está preenchido pelo nome borderline? O que quer dizer o nome borderline nessa forminha de você? E aí ela disse que respondeu na lata, o que para mim seria uma das melhores respostas. Ela disse assim, uma parte média. Uma parte média, quase como iria se colorir só até a metade, assim. Aí eu disse assim, mas é genial uma parte média, porque não é uma parte tão pequena que não mereça alguma atenção, algum cuidado, que não mereça ser trazida em certos contextos, que seja, não é uma unha crescida que eu vou cortar e jogar fora, assim. O nome borderline está tentando dar conta de um conjunto de experiências e de padrão de comportamento que de fato é uma parte média. Agora, jamais, e eu disse isso a ela, jamais pode ser a parte completa. Você é fulana que cabe sim neste padrão de personalidade borderline. Infelizmente, tô brincando, falei assim não, mas assim, do jeitinho que um grupo de americanos nos anos 80 resolveu descrever, assim, e isso eu acho completamente interessante. Eu acho que isso é uma das coisas que me pega nos diagnósticos. É a ideia de que, assim, caramba, essas coisas elas parecem em parte ser tão, e aí eu vou usar essa palavra, real, que eu consigo pegar um livro de um cara na Alemanha nos anos 30
e ele descreve alguma coisa que parece que ele está falando do paciente que eu vi em Olinda a semana passada. Então, assim, existe algo ali que transcende, de fato, alguns contextos, e esses talvez sejam os melhores diagnósticos, porém, jamais. O diagnóstico não tem como dar conta do indivíduo completo, e é por isso que eu faço questão, faço mesmo, ensino aos alunos que têm um contato. Os alunos, às vezes, vêm passar algum caso e fazem assim, não, porque fulana é uma paciente borderline, uma paciente depressiva, uma paciente ansiosa, mas você não me disse nem a idade. E às vezes, assim, a anamnese médica mesmo, assim, eu digo, você começa com 7 perguntas, o nome da pessoa, a idade, de onde ela nasceu, onde ela mora, qual é o estado civil, certo? Em que trabalha, até onde estudou e qual é a religião. São 7 perguntas, e essas 7 perguntas são obrigatórias. E essas 7 perguntas, na minha concepção, costumam descrever o indivíduo muito melhor do que aquilo que eu vou botar no final, que é a hipótese diagnóstica, porém que para o psiquiatra, acima de tudo, na minha experiência, é inescapável. Porque eu não posso montar, pelo menos assim eu entendo, eu não posso montar uma conduta se eu não tiver uma hipótese diagnóstica. Se eu não tiver uma hipótese diagnóstica, eu estou intervindo no indivíduo com o que quer que venha na minha cabeça. Quando a gente precisa algo que a gente nem discutiu tanto, não sei se vai dar tempo, quando a gente de fato precisa fazer algo baseado no que quer que seja evidências. O que quer que seja evidências, a gente tem que fazer algo, não dá, existe um ato de criatividade, mas a gente não pode criar a psiquiatria e a psicologia em todo atendimento a cada coisa. E eu realmente acho que se você não tem uma hipótese diagnóstica, talvez você esteja sendo irresponsável, aí eu estou falando acima de tudo para médicos, talvez você esteja sendo irresponsável na sua conduta. Agora, reduzir o indivíduo à hipótese diagnóstica não tem condições, jamais. Descancelado oficialmente. E aí a gente... Agora eu acho que peguei a deixa aqui e passei por cima de tudo. Não, mas, não, assim, justamente porque eu lembrei da nossa conversa antes. É porque... Desculpa. Essa questão do diagnóstico, ela é muito importante, não só para a medicina, mas para a psicologia. Quando a gente vai atender, para além do diagnóstico psiquiátrico, né, o do que está ali no manual, a gente tem o diagnóstico processual, psicológico, né? Assim, dentro da gestalterapia é um diagnóstico processual. Então, a gente vai ver ali, nós temos aspectos teóricos que são pertinentes à gestalterapia para poder direcionar o nosso diagnóstico, e ele vai sendo feito processualmente, que é a forma como a gestalterapia trabalha. E não tem como a gente atender sem a gente saber esse diagnóstico, pelo menos inicialmente. E à medida que vai caminhando o atendimento, esse diagnóstico também vai caminhando, né? Porque a gente está trabalhando ali com a vida, com o dia a dia, né? Então, a gente está caminhando junto com ele aquele diagnóstico. Então, é essencial. Isso. E aí, só pegando ainda aqui, deixa da evidência. A gente não tem como deixar de pensar, mesmo dentro da perspectiva da gestalterapia, de que tem que estar baseado em alguma evidência. No sentido de, o que é essa evidência? É o estudo teórico, né, um embasamento teórico tem que estar presente. Ninguém atende sem ter uma perspectiva teórica e técnica ali como fundo. Ele não vai estar na minha frente. Não deveria, né? Não fale por todo mundo. Não deveria. Melhor. Não tem como você atender um paciente, né? Seu cliente está ali na frente e você não sabe a teoria, você não sabe a técnica, você sai falando ou fazendo o que dá na sua cabeça. Isso não é ciência. Né? E a gestalterapia, não pelo fato da gente estar seguindo uma perspectiva fenomenológica existencial, ela não é menos científica. Né? O que é ciência e o que não é ciência? A ciência não é só positivismo, não é só, né? Esse modelo biomédico, ele também se expande, né? para uma questão fenomenológica existencial, como é a abordagem da gestalterapia. Isso não quer dizer que ela não tem evidência. Né? Evidência científica, a gente tem evidências científicas, só não são, que eu estava falando até para a Vlad, né? Estudos clínicos randomizados, às vezes a gente não consegue alcançar porque a estrutura metodológica, né, não é a mesma, mas não quer dizer que a gente não consiga fazer estudos com evidência científica, né? Isso, e Pedro estava falando uma vez, né, sobre uma revista que ele acompanha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, que eu acho que tem tudo a ver com o que a Bárbara está trazendo. A gente tem 2 das maiores revistas de psiquiatria do mundo nesse momento,
que estão cada vez mais publicando, interessadas realmente em discussões do campo fenomenológico, até mesmo existencial. E aí eu estou fazendo um pouco dessa distinção. Primeiro, na Lancet Psychiatry, a gente tem, em 2021, um editorial que diz To Things Themselves, de volta às coisas mesmas, que é o mantra, né, russelliano, o mantra da fenomenologia, e aí é uma provocação de que a medicina possa, de alguma forma, retornar às coisas mesmas. E aí, esse retorno às coisas mesmas não é simples. Aí a gente tem o World Journal of Psychiatry, que é da Associação Mundial de Psiquiatria, e que lá eles têm publicado cada vez mais estudos com metodologias, inclusive participativas mesmo. Estudos escritos não só pelos profissionais, pelos autores, editores, mas escritos em conjunto com os especialistas da experiência, que, em última análise, são as pessoas com a vivência dos transtornos, das dificuldades, e que têm cada vez mais participado realmente numa construção em conjunto. Então, assim, a gente não está falando de algo que está à mercê ou à parte ou marginalizado dentro da discussão científica atual. E aí, eu gosto muito, eu realmente não vou saber dizer a fonte primária, mas no capítulo de metodologia de pesquisa qualitativa do Tratado de Clínica Psiquiátrica da USP, no volume 1, ele fala lá sobre a base de tudo, e ele cita uma frase de Russell que eu acho muito provocadora, muito boa. Porque o que a gente tem, em última análise, é, às vezes, uma valorização de uma ciência positivista empírica. E que, tudo bem. Agora, Russell, e aí eu sei que tem Heidegger, tem Sartre, tem um monte de gente que vem depois e tem um monte de questionamentos depois. Mas aí eu vou brincar, assim, com risco agora da perspectiva psicanalítica me pegar. Eita. Mas o pai, né? O pai é tão importante. O pai da fenomenologia, assim, não dá para escapar totalmente do pai. Desculpa, Freud. Assim, o pai da fenomenologia, ele diz assim, se por positivismo a gente está pensando na busca da essência e naquilo que realmente mobiliza o fenômeno, nós somos os verdadeiros positivistas. Assim, ele diz, no final das contas, da ideia de que o fenomenólogo é o verdadeiro positivista. Então, eu acho isso muito interessante, porque, de fato, a minha opinião é que a fenomenologia ela abarca os dois aspectos. Ela abarca tanto a crítica quanto a vivência padronizada, sendo que ela faz, e aí perdoe-me a empolgação, esses dois aspectos de maneira muito mais rica do que apenas se basear em estudos que, quando a gente menos espera, não foram feitos com seres humanos, ou então apenas numa desconstrução absoluta, acreditando que nós não temos padrões. Se nós não tivermos nenhum padrão, significa que nós não compartilhamos nada. Isso. E aí, se nós não compartilhamos nada, o que é a experiência humana? Eram essas as provocações e o retorno ao pai que eu queria fazer. Pode falar, Cátia. É que acho interessante, assim, quando a gente acaba tendo... A gente tem muito contato, né, com a medicina, com os estudantes de medicina, até pela questão da docência, e se fala muito na medicina baseada em evidência, que a gente pratica uma medicina baseada em evidência. Mas, às vezes, o pessoal usa essa terminologia para descreditar linhas de psicologia, né? Sim. O que é que falta a compreensão? É que, quando a gente fala em medicina baseada em evidência de verdade, isso inclui os estudos, a experiência do profissional, né, e a vivência do paciente. Isso, nos livros que falam sobre medicina baseada em evidência, a gente encontra. Então, não adianta de nada. Medicina baseada em evidência não é ser escravo de estudo clínico, ensaio randomizado, duplo cego. Não é. Não é isso. Isso não é medicina baseada em evidência. Então, às vezes, é isso, essa compreensão que se escapa. E um detalhe, assim, só uma coisa que foi dita antes, mas essa coisa do transtorno psiquiátrico, a gente está falando aqui de várias coisas diferentes. E Pedro falou da questão do diagnóstico, né? Que tem alguns transtornos que o diagnóstico, tem paciente que a gente viu ontem, que é o mesmo quadro que está lá, o relato, né, de Asperger, há mais de 100 anos atrás. Que é, por exemplo, os quadros psicóticos. Né? Um paciente com esquizofrenia é um paciente que, às vezes, o diagnóstico fica muito menos questionável do que um paciente com um transtorno de personalidade. Né? Então,
tem situações que a gente não consegue colocar, não é a mesma coisa. Um quadro psicótico com esquizofrenia está muito mais perto de um transtorno, um Alzheimer, né? Uma doença por excelência. Isso, né? Isso. Porque isso também é outra coisa que às vezes as pessoas não sabem da psiquiatria. Transtorno psiquiátrico não é transtorno que não tem base biológica. Porque às vezes eu vejo isso, eu pergunto para os estudantes, qual a diferença da psiquiatria para a neurologia? É que na neurologia tem uma coisa orgânica, na psiquiatria não. Essa resposta é errada, 0. Né? Parabéns, é 0. Professora Carrasca, esta? Eu sou sim. É que a psiquiatria... Alguém está buscando cancelamento agora. Tô buscando. Cuidado que você vai ter pouco tempo. Eita. Mas a psiquiatria é a área da medicina que a gente estuda o comportamento e essa interação do paciente com o mundo. As doenças da gente vê, elas se expressam nessa interação. Na relação. Thomas Fuchs diz que o psiquiatra, e é óbvio, está incluindo aí os profissionais de saúde mental, mas ele até usa o termo psiquiatra. O psiquiatra é o médico da relação. Eu não sou... Exatamente, né? Que a gente trabalha muito em gestalterapia, né? A gente acredita que a gente adoece e fica bem a partir da relação, né? E aí essa relação não é só entre pessoas, mas com o mundo, né? Hoje em dia a gente vive nessa velocidade que vocês falaram, né? Chega na terapia, né, Bárbara, e faz assim, quantas sessões para sair daqui boa, né? Quantas sessões você vai me cobrar pra gente sair aqui organizada, né? Já sair, e aí a gente faz... ganhando mais dinheiro, né? E aí a gente pensa muito nessa temática, né? A gente trabalha muito essa relação dialógica com o paciente, né? Como uma forma de potencializar mesmo, né? Ele aprende ali que ele pode ser ele mesmo no ambiente seguro e fazer, eu posso, né? E aí é assim que a gente vai trabalhando dentro dessa perspectiva. Gosto quando você traz a discussão, né? Vocês trazem a discussão de evidência, né? E Bárbara, a gente estava conversando também, né? Sobre essa temática, ela também trouxe. Essa coisa de pegar aquilo e não contextualizar, como você traz o tempo todo, né? Não é que a gente está o tempo todo aqui falando e trazendo, né? A gente precisa contextualizar, né? Quando você diz que tem 7 perguntas básicas, né? Porque se eu for direto para o manual, eu me vejo em muita coisa, né? Eu digo, então, eu acho que eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Quando eu era estudante do 5º período de psicologia, eu cheguei para minha psicóloga, eu vou surtar. Aí disse, olha, você tem uma coisa aí bem neurótica, assim, acho que vai dar para sustentar um pouquinho. Né? Mas aquilo me deu uma paz naquele momento, de que assim, eu lá estudante, recebendo um monte de informação, aí não sabia quem eu era, né? Doida por uma identidade diagnóstica, né? Como vocês estão brincando. E falando sério, porque é uma coisa que Bárbara levantou e que eu achei extremamente importante. Mas a gente sempre trazer o contexto, a gente sempre trazer a história do paciente, a gente se apoiar em estudos que vieram antes, que possam, né, nos dar assim, então, isso aqui aconteceu, mas não estou vendo isso no meu paciente, ou isso aqui aconteceu e faz sentido para esse, né, paciente, que pessoas estudaram. E é isso, né? Eu gosto desse debate que a gente está trazendo, gosto dessa discussão, porque vai fortalecendo e vai trazendo, pelo menos no espaço da psicologia, em alguns espaços a gente nem discute muito fenomenologia, né? Às vezes a gente está em outras correntes teóricas, em outras abordagens, e a gente não consegue dialogar. Teve uma outra temática que eu queria que a Bárbara falasse um pouquinho também, que Catarina trouxe, né? Às vezes sintoma como uma coisa boa, né? E aí a gente trabalha muito isso no processo de saúde e doença, né? Da Gestalt. Porque o sintoma é uma possibilidade de mudança, que tem a ver com o que ele falou, né? O sintoma é uma possibilidade de mudança. E aí a gente trazer isso como uma possibilidade de conseguir se ajustar criativamente, né? De transformar isso dentro de um contexto que a gente possa ver a possibilidade de mudar, a possibilidade daquilo se tornar de alguma forma funcional, né? Isso é um ponto, assim, eu entendo e faz muito sentido e concordo em 99% dos casos, certo? Mas, e assim, enfim, meu marido é gestalterapeuta, então esse é um tema frequente lá em casa, que às vezes, isso, casos de família, mas enfim, às vezes também, um cuidado, eu sei que vocês têm, mas falando para, né, para quem está ouvindo, um cuidado, porque tem sintoma que o paciente não tem condição de mudar. Não, né? Sim, com certeza. Sim. Não tem condição de mudar. E às vezes é nesse contexto que um tratamento medicamentoso... Aprender a conviver. Ou um tratamento medicamentoso para que, né, isso possa, para que o paciente possa se determinar. Porque às vezes o propósito do tratamento medicamentoso é esse, é que ele possa ser quem ele é.
Né? Perfeito, Catarina. Acho que é uma discussão extremamente importante. Fechou o nosso podcast, onde a gente queria chegar, né? É exatamente isso. Eu acho que o nosso maior desafio, né? Eu brinco, ai meu Deus, como eu sou ansiosa, como não sei. Tá, mas é assim, você é assim, querida. Não adianta, você não vai, né? Agora, óbvio, em alguns momentos a ansiedade, ela tá de uma outra forma apresentada que me impossibilita algumas ações, né? Mas aí quando eu descobri que eu posso ser ansiosa e que tá tudo bem, e assim, bora, quando precisar a gente vai dar uma regulada aí, vai dar um cuidado, mas tá tudo bem. Então, isso me acalmou. E aí, tanta essa ansiedade que às vezes a gente fala, né? A gente só pensa como uma coisa que não é boa, mas às vezes ela é muito impulsionadora, né? De ação, de projetos, né? De estar no mundo de uma forma funcional, que a gente fala tanto, né? Mas o quanto foi importante essa sua reflexão, sabe, Catarina? Porque a gente não vai descaracterizar. E o nosso objetivo não é tirar nada de ninguém, né? Isso. E até assim, porque a gente não tem como tirar, né? Essa pessoa é quem ela é, né? E até assim, uma coisa que, às vezes, tem paciente que vem com a demanda de uma medicação para tolerar uma situação intolerável. E esse não é para ser o propósito do tratamento medicamentoso. A gente tem que fazer um bom diagnóstico, como o Pedro comentou, para poder nortear um tratamento. E, às vezes, o tratamento não funciona porque o diagnóstico não foi feito a toque de caixa, né? Mas o objetivo do tratamento medicamentoso não é o paciente tolerar, engolir uma situação que adoece. Não. O objetivo é ele sair, conseguir estar bem o suficiente para sair daquela situação, para fazer o ajustamento criativo, muitas vezes tão necessário, né? Eu acho perfeito isso que você está trazendo. Vida, né? E ter qualidade de vida. Tem uma coisinha assim, que a gente está no final, eu já vou trazer algumas, né? Mas eu lembro de uma coisa, eu gosto sempre de dizer assim, que a gente leva os nossos pacientes, clientes, até onde a gente se permite. Se permite escutar, se permite acompanhar a dor do outro, né? A professora Josélia sempre diz isso, que o nosso maior desafio é suportar a dor do outro. E que é uma dor que, assim, como você disse, em alguns momentos não é caso medicamentoso. E eu lembro muito que quando eu muito nova, né, eu tinha uma psicóloga que eu também amava, e amo a minha atual, tá? Se ela for escutar o podcast. Mas aí eu ficava muito triste, e aquela coisa bem jovem, e ela vai dizer assim, você não está cansada? Aí eu, como assim cansada e triste? Não, né? Não. E aí eu fui entendendo que o cansaço me deixava mal. E porque eu não parava mesmo, né? Tava ali uma festa, ia para outra festa, ia para outra coisa. E hoje em dia eu brinco e falo sério, né? Com as pessoas que eu atendo. Faço, mas tu tá cansada? Porque eu tô falando do sentimento, eu tô falando de que, assim, como é que você vai medicar? Às vezes, eu lembro uma vez, gente, uma situação que eu tava lá, eu nunca tô parada, mas tem vezes que eu tô mais acelerada. E aí eu lembro de uma história que eu queria que algum médico me desse alguma coisa para ficar mais ativa. Eu já trabalhava 60 horas, mas aí não tava dando certo. A semana tem umas 144, né? Tava faltando. E aí eu lembro assim, você não tem nada assim, não? Aí uma criaturinha, né, que eu fui, que não era psiquiatra, ele disse, tem sim, aí passou, acho que é testosterona, para dar uma, né, E ela tá querendo encerrar, viu, Catarina? Ela tá querendo encerrar. Eu não queria complicar ninguém, não. Não, mas aí, eu não sei, mesmo na minha doideira, eu disse, isso tá errado. E aí eu não usei. Aí depois eu fui realmente, né, com a ajuda, com a minha ansiedade, fui para um médico psiquiatra, ele disse, Flávia, pelo amor de Deus, jamais eu vou fazer isso com você. Você tá precisando, minha filha, desacelerar. Aí eita, o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando a gente vai tomando conta de quem a gente é, dos nossos processos de adoecimento, não é a medicação em si, né? É um movimento também que você faz para a vida, mas em alguns casos você vai precisar da medicação. Mas eu gosto dessa história de olhar para mim, olhar para o outro, e isso me potencializa nos meus atendimentos. E quando vocês vão falando, eu fico percebendo vocês conectados, entendeu? Assim, a gente está conectado, mas percebendo de que, assim, quanto é importante a gente estar conectado com a gente e suportar essa dor e poder ajudar, como a Catarina falou lá no início do podcast, né? É uma sociedade que não sabe nomear os sentimentos, né? Sim. Raiva, cansaço, tristeza, né? É tudo a mesma coisa, né? E deixou de ser tristeza para ser depressão. Opa, não vou entrar em outra coisa. Mas, assim, fale, Catarina, senão você vai sair... Não,
porque eu falei da testosterona. Não, é só porque eu fico aflita, que o pessoal fica passando testosterona pra todo mundo. Chega a me dar uma agonia. E aí foi bem legal, né? Porque eu sabia que estava errado. Aí eu não usei. Que bom. Mas eu fui pedir ajuda, mas eu não usei. Aí quando eu cheguei no médico que tratava mais dessas questões, assim, né? Desse cansaço. Aí foi quando ele disse. Aí eu, eita mesmo, como é que eu vou tomar um negócio pra piorar o que já tá ruim? E você sabia não pela via mecanicista, Não. você sabia pela intuição. Você teve a intuição de que algo ali não fecha muito bem, eu não sei se é isso, né? Não fecha gestalt, né? Acho que não é assim que vocês dizem. Então... Mas olha, gente, eu queria saber como foi pra vocês o podcast, né? Como é que vocês aí... O que é que vocês acharam desse momento? Eu gostei bastante, acho só que daria pra gente ficar aqui umas 5 horas. Verdade. E é engraçado, quanto mais a gente vai falando, mais coisas a gente pensa em falar. Verdade. Então, enfim, agradeço muito pela oportunidade, queria agradecer. Eu gostei muito desse momento com vocês, aprendi bastante. Enfim, achei muito legal. Que bom. Tá parecendo assim, quando acabar a aula, a gente faz o que é que vocês acharam? Feedback, né? Como foi pra vocês? Não, eu gostei demais também. É a minha primeira oportunidade, de fato, de estar gravando o podcast. Peço desculpa aí por qualquer erro, mas o objetivo é levantar as questões, assim. Eu já vou incluir o marketing, assim, né? O Instagram profissional, que está muito mal alimentado, mas o meu é o @questões de psiquiatria. Então a ideia é de realmente, é um trocadilho não só de resolver questões de prova, mas de talvez ter reflexões que são questões no final das contas. E eu acho que a gente fez isso de uma forma muito legal hoje à tarde. Fico muito grato e espero ter outras oportunidades até para explicar melhor o que possa ter ficado mal explicado. Eu queria agradecer e dizer que não sou muito boa com o microfone, mas me senti tão à vontade aqui hoje que isso mostra que eu acho que vai ser um pouco do que a gente está sentindo aqui, né, nós 4. Acho que tem uma conexão, né, nas nossas falas e, como você falou, né, Catarina, as coisas vão se ligando. Eu fiquei aqui, tenho que falar isso, quero falar isso, quero falar isso. Aí, a hora enquanto falava, já me perdia no que eu tinha elencado. Mas foi muito legal, adorei a oportunidade mesmo, esse diálogo, né? Pra mim foi um diálogo, foi uma conversa. E o seu Instagram, depois eu quero de Cata também. É doutora Bárbara Spencieri. E aí? Spencieri escrito com... Não, aí não, sou letrar aqui não, né? Porque é feito Vlad, a pessoa bota um I, eu não, é Depois a gente VLADY. escreve aí embaixo. Não pensaram muito bem na hora de botar o nome de vocês. Não viram o Instagram. O meu é Catarina Moraes B, Moraes com E. Ok. Vamos lá. Bom, gente, é um pouquinho para vocês, assim, esse momento foi muito rico para mim, também quero agradecer, me senti super à vontade, né? Vocês não sabem o que é que a gente fez para chegar aqui hoje, vocês não sabem o quanto eu caminhei, né? Que dia é hoje, né? O dia da gravação, que dia é hoje? Hoje é uma sexta-feira, para quem for assistir depois, né? Mas, assim, vocês vão ter um pouquinho mais, né, dessas pessoinhas, assim, nos nossos seminários, né, de psicopatologia existencial, fenomenológica, né, discutindo casos clínicos, né, com esses psiquiatras e com essa gestalterapeuta e outros profissionais também que foram convidados para estar aqui com a gente, né, discutindo sobre esse tema que é tão importante e que, às vezes, essa falta de diálogo, né, essa falta de aproximação com outros profissionais, às vezes deixa a gente tão engessado no mundo da gente. Então, por isso que eu tenho me sentido muito provocada de trazer psiquiatras para o podcast do Construir, para a gente promover diálogos, para a gente poder ver de outras perspectivas, né? Eu acho que uma das coisas que a gente sempre vê em saúde, né, é a dificuldade dos setores de dialogarem, né? É sempre alguém que cuida do pé, o outro cuida da cabeça, o outro cuida não sei de quê, e a gente acaba não tá mesmo ali, ó. A gente agora se descobriu tanta sintonia entre nós 4, né? E aí, quanto a gente ia perder se a gente não tivesse tido um momento que a gente pudesse trazer para as pessoas e trazer para cá. E eu acho que é muito importante essa aproximação com vocês, né? E com outros profissionais que virão. E eu espero também que não seja o nosso último podcast juntos, que a gente tenha mais ideias aí. E aí, gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado da gente junto. O nosso objetivo era realmente trazer mais conhecimento, né? Trocar ideias. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, até mais.